presidente Lula está em Dubai, meu querido Cristiano Vilela, nos Emirados Árabes Unidos, onde participa da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP, Cooperation on Partners, do COP 28. Durante a sessão de abertura, Lula criticou países pelo não cumprimento de acordos. Vamos acompanhar, roda sonora. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas. O chefe do Executivo brasileiro fez referência às guerras e falou sobre a promessa de 100 bilhões de dólares dos países desenvolvidos, que ainda não saiu do papel. Vamos ouvir. Os mais vulneráveis não podem ter que escolher entre combater a mudança do clima e combater a pobreza. Terão que fazer ambos. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é inegociável. Ameaçá-lo vai na contramão de qualquer noção básica de justiça climática. Essa noção demanda que sejam cumpridas as obrigações de financiamento, de transferência de tecnologia. É inaceitável que a promessa dos 100 bilhões de dólares por ano, assumida pelos países desenvolvidos, não saia do papel, enquanto só em 2021 os gastos militares chegaram a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Lula ainda fez uma crítica à ONU e disse ser inexplicável que a organização não consiga manter a paz. Vamos acompanhar. O não cumprimento dos compromissos assumidos corrói a credibilidade do regime. É preciso resgatar a crença no multilateralismo. É inexplicável que a ONU, apesar de seus esforços, se mostre incapaz de manter a paz simplesmente porque alguns dos seus membros lucram com a guerra. É lamentável que acordos como o Protocolo de Kyoto de 1997 ou os Acordos de Paris de 2015 não sejam implementados. Governantes não podem se eximir de suas responsabilidades. Nenhum país resolverá seus problemas sozinho. Estamos todos obrigados a atuar juntos, além de nossas fronteiras. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. Olha, meu Cristiano Vilela, a primeira observação que eu queria fazer é uma frase muito forte do presidente. Há países que estão lucrando com a guerra. Esse foi um ataque direto à administração de Joe Biden. Inclusive, houve uma audiência no Senado americano em que um representante, não era um funcionário de alto escalão, mas não do primeiro escalão, talvez terceiro escalão da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, o secretário Antony Blinken. Ele chegou a dizer uma hora, a manutenção da guerra fortalece a nossa economia. Ao que o senador disse, o seu argumento é imoral, dizer que a manutenção dessa guerra é boa para a economia dos Estados Unidos. Então, estão mandando armas e armas e armas para a Ucrânia, que já não tem mais exército. Foi destruído o primeiro exército da Ucrânia, foi destruído o segundo exército, foi destruído o terceiro exército e agora estão pegando pessoas na rua e arrastando para morrer em questão de minutos do início da batalha. E realmente há denúncias aqui, sim, do coronel Douglas Macgregor, de outros, dizendo que não, isso aqui é para manter o lobby das empresas, dos doadores de campanha em Washington. Então, primeiro, um ataque duro do presidente. Segundo, uma constatação. Eu disse isso ontem aqui, não sei se você estava conosco no debate, afirmei isso ontem. Mas o que é COP no país dos países produtores de petróleo, que tem energia não renovável de petróleo? Ou seja, vai se discutir o quê? Sabe o que está discutindo lá? O convite para o Brasil integrar a OPEP, numa conferência sobre meio ambiente. Vem aqui poluir ainda mais. Ou seja, eu já disse que era uma inutilidade, já sei que o Felipe Monteiro vai dizer. É inútil, mas é importante que se reúnam e conversem. Não discordo, não, Felipe. Mas eu quero ver primeiro o nosso Cristiano Vilela.
Olha, Capês, você falou alguns pontos muito importantes nessa análise da fala do presidente Lula. Um deles, especialmente, essa questão de que a COP está sendo realizada justamente no berço da produção e da exportação de petróleo. Você teve hoje, inclusive, uma falha também, né, do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, onde ele fala de ter o compromisso pelo fim dos combustíveis fósseis. Ora, é uma terra onde você fala, o outro finge que está escutando e nada de concreto acontece. Você acha que a Arábia Saudita, Emirados Árabes, as potências do Oriente Médio, as potências petrolíferas do Oriente Médio vão abrir mão dos seus ganhos? Então, é algo realmente que soa muito mais discursos de fotografia do que efetivamente uma atuação prática. Você vê numa reunião como essa, as principais potências, os principais países poluidores, que são Estados Unidos e China, não se fizeram representados pelos seus chefes de Estado. Então, qualquer discussão que é feita, e aí eu também, nesse ponto, mais uma vez, concordo com o Felipe, eu acho que é importante, sim, você ter discussão, eu vejo que é importante ter uma participação internacional, mesmo quando essa discussão não dá em nada, mas eu vejo que é importante o país se colocar nesse sentido. Agora, eu vejo que, nesse caso, nós temos muita fala e pouca efetividade. Meu querido Ricardo Rous, olha a metáfora que eu vou fazer aqui. Você certamente se lembra das aulas de história já no ginásio, quando aprendemos sobre a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz completou 173 anos no último dia 4 de setembro. É a lei de 1850 que proibia o tráfico de navios negreiros da África para o Brasil. Essa lei foi uma reação à lei de 5 anos atrás, a Lei Bill Aberdeen, em que a Grã-Bretanha ameaçava afundar navios que estivessem transportando escravos da África ao Brasil. Por que eu trouxe toda essa... Porque essa é uma lei que não foi cumprida. Essa foi uma lei que, apesar do seu conteúdo moralmente elogiável, ela jamais foi aplicada. Daí que surgiu a expressão, isso é para inglês ver. Agora vamos ao fato. Essa COP é para inglês ver? Olha, Capês, muito provavelmente. O Cristiano já falou que 2 grandes players poluentes importantíssimos nessa geopolítica global não estão presentes com seu chefe de Estado. Então, você vê que é muito para inglês ver. E apesar de duras críticas do presidente Lula à ONU e aos Estados Unidos, diretamente falando aqui, ele falou uma coisa muito importante na abertura. Nós já estamos cansados destes encontros onde se fala e nada se faz. E é verdade. Nós aqui também estamos cansados de falas vazias, onde se gasta muito dinheiro público e pouco resultado se produz. É muita mídia, mas resultado de fato é nenhum. Porque nós que chegamos na COP como sendo aí o país, pelo menos com a ideia de ser o líder na energia renovável, energia verde, não sabemos como é que vamos resolver os problemas das queimadas no Amazonas, o desmatamento no Amazonas, os grupos que estão tomando conta daquela região, grupos armados, grupos perigosíssimos aí, como PCC, entre outros. A gente não tem esse tipo de política sendo desenvolvida claramente aqui no nosso país para apresentar isso lá na COP e então cobrar que o dinheiro de fato venha para poder contribuir aqui. Então a gente também está cansado de discursos vazios. Meu querido Felipe Monteiro, essas COPs sobre meio ambiente, não vou negar a importância, elas são importantes, mas eu tenho um receio, rapaz. Essa discussão ambiental, já se falou em internacionalização da Amazônia para a proteção do meio ambiente. Assim, a China e os Estados Unidos podem emporcalhar o planeta e deixam o ônus ambiental só para o Brasil. E eu estava vendo uma entrevista de um general, ele mora em Brasília, não lembro agora o nome dele, preocupado com o seguinte, que é algo que nós não estamos prestando atenção. Se uma força militar internacional ocupar a foz do rio Amazonas, não precisa, ocupar a Amazônia é impossível. Ela tem uma bacia hidrográfica gigantesca, tem uma floresta densa, ali não tem condições. Se ocupar ali a foz do Amazonas e uma parte ali próxima a Roraima, eles vão começar a controlar o tráfico
de tráfico fluvial, a pretexto de combater o contrabando de madeiras. E aí vão começar a exigir participação na exploração de recursos da nossa Amazônia. Então, nós temos que sim continuar participando da Copa, mas vamos lembrar o seguinte: Estados Unidos, quando vai lá, vê o interesse dele. A China vê o interesse dela. A França está preocupada com os seus agricultores, dá uma banana para o nosso agronegócio. Nós temos que ir nessas reuniões porque faz parte, mas temos que ir com uma certa cautela de não sermos manipulados pelos países de primeiro mundo que são cínicos, hipócritas e querem se aproveitar do Brasil? A questão muito forte meu discurso. Não, eu acho que está um pouco forte, mas assim, eu acho que a questão do meio ambiente, ela perpassa muitas questões. E o grande problema do governo brasileiro, isso eu não vi nenhum governo fazer diferente, é que não sabe o que fazer com a Amazônia. Não sabe qual que é a política de desenvolvimento local que nós temos no Brasil para a Amazônia, né? Por isso que os grupos narcotraficantes ocupam as áreas da Amazônia. Por isso que você vê cada vez mais miséria na Amazônia. A Amazônia é um caso único no mundo que embaixo da terra tem a maior riqueza do mundo. Em cima tem a maior miséria do mundo, né? É bom lembrar que os níveis de desenvolvimento econômico e social da Amazônia, da região da Amazônia, é pior do que os níveis do Nordeste, né? É parecido com níveis africanos, né? Ou seja, para a gente pensar realmente como que a gente vai cuidar da Amazônia, da nossa floresta, a gente tem que ter um projeto de desenvolvimento que as pessoas que moram lá encampem. Não adianta a gente aqui em São Paulo, no Sudeste, dar ordem e querer cagar regra sobre como é que tem que fazer relacionado com como é que a população da Amazônia tem que fazer para se desenvolver, aceitando uma demanda da região Sudeste e da região do Norte do mundo, né? Não tem que fazer isso. Agora, em relação à COP, eu discordo um pouquinho do posicionamento de vocês, porque quando você pega a COP, você vê uma clara evolução. Desde o Acordo de Paris de 2015 até hoje, você vê que tem políticas efetivas que estão sendo discutidas, né? Essa COP, por exemplo, é um momento, é um cenário, é uma arena em que todos os países estão discutindo qual que é o gap, qual que é a distância do que foi prometido em 2015 com o Acordo de Paris e que não foi pago pelos países da região norte, né, para o sul, para os países do hemisfério sul, e quanto que deve, né, quanto deveria ser pago. Ou seja, estão discutindo. E teve uma política efetiva que foi a criação de um fundo para ajudar a adaptação dos países menos desenvolvidos, né? Então, eu estou vendo claramente que está tendo uma evolução no discurso, está tendo uma evolução de COP por COP. E isso é natural, porque nós estamos vivenciando, aqui no Brasil a gente consegue ver claramente isso, né? Em São Paulo, por exemplo, é o maior calor que eu passei em São Paulo. O maior calor da história de São Paulo foi a semana passada, aliás, né? Ou seja, a gente vive claramente essa crise climática, não é? Vê, por exemplo, as enchentes no México, vê, por exemplo, furacão na região sul do Brasil. Ou seja, claramente você vê que o mundo, por conta do clima, por conta da crise climática, está numa situação completamente complicada. Então, é uma situação emergente, realista, que nós temos que discutir e resolver como países. Senão, daqui a pouco não tem mais o que fazer. Querido Wilson Pedroso, essa COP realizada nos Emirados Árabes, ali você vai ter o Iêmen, está numa guerra civil, sendo completamente destruído, hoje dominado por um grupo terrorista, os Houthis. Você tem Omã, você tem Emirados Árabes, você tem Catar, você tem o Kuwait, você tem a Arábia Saudita, toda a Península Arábica. Aí você tem um pouco mais ali o Iraque. São todos países produtores de petróleo. Ali pertinho tem a Líbia, que também é um país produtor de petróleo. O que nós estamos discutindo na OPEP, lá nos países da OPEP, numa COP ambiental? Substituir os carros a combustível fóssil por combustível elétrico? É isso que os países produtores de petróleo vão querer? Os países produtores de petróleo querem que continue do jeito que está. Por isso que eles trouxeram o mundo para o seu quintal. Porque lá fica mais fácil deles dominarem e fazer uma estratégia de continuidade do que já está aí.
porque ali eles estão... É uma defesa defesa própria e uma relação contra a China, né? Porque a China que é a grande produtora hoje dos carros elétricos, tirando os Estados Unidos, que tem a Tesla. Portanto, é mais fácil você dominar e manter o controle quando você está com seus parceiros na sua cozinha. Mas um detalhe que eu acho que é importante dividir, porque foi até um comentário seu, esses organismos internacionais e até a ONU viraram locais de decisões pessoais e singulares. Não tem mais decisão coletiva, porque todos só estão pensando nas suas próprias vaidades, nas suas próprias questões nos seus países. Muito